Bom dia então, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você estiver vendo o nosso vídeo, se é na sua casa, no seu celular. Este material eu já disponibilizei há alguns meses, a parte do PowerPoint, as aulas estáticas, e a gente resolveu fazer uma coisa diferente para 2025, que é compartilhar um pouco da discussão desses slides. Os slides que têm o mínimo, o essencial que você deve saber para atender dermatologia, sem passar vergonha. Você vai saber atender dermatite seborreica, onicomicose, dermatite atópica, as coisas principais sem você errar, sem fazer prescrições descabidas aí que façam você passar vergonha ou que sejam iatrogênicas, tragam algum mal para o paciente. Eu conto com a audiência, né? Aquele triplo C, né? Curte, comenta, compartilha. Então, onde você estiver vendo no YouTube, vídeo mais curto no TikTok, no Instagram, conto com a ajuda de vocês aí para a divulgação do material, né, permitindo que a gente faça essa dermatologia aí de excelência que a gente tem feito aqui no Ítalo Brasileiro. Então, na realidade, eu sou formado pela Unifesp, faculdade, residência, acabei a faculdade em 99, estou com 49 anos, fiz meu mestrado na Fiocruz, dei aula durante vários anos na Federal do Maranhão, hoje estou me desligando de lá e trabalho aqui no Ítalo já tem quase 2 anos e a gente tem um espaço muito bom de atendimento gratuito para a população que não tem acesso a outros atendimentos. E isso tudo aqui é o que a gente ensina para os nossos estagiários logo no começo, né? É o nosso estágio de nivelamento, de adaptação. Então, você tem a oportunidade de conhecer um pouco do nosso trabalho aqui. Vou começar falando das infecções por fungo, né? As infecções por fungo estão aí no nosso dia a dia, né? Uma unha feia na maior parte das vezes é fungo, né? Um pequeno percentual é trauma. Mas tem outras formas de infecção por fungo que são mais frequentes até, que ocorrem em todas as idades, como é o caso da ptiríase versicolor. Ptiríase versicolor, né? Ptiríasis vem do grego, né? Ptiríasis, que é farelo de trigo, essa descamação fina do farelo de trigo, e versicolor de diversas cores, né? Porque vai ficar mais claro, mais escuro, avermelhado. Então, na realidade, a pessoa leiga, né, que chama de pano branco, ela está subestimando a amplitude da doença, porque além de ficar mais claro, pano branco, também fica mais escuro, também fica avermelhado, então teria que ser pano branco, preto, vermelho, teria que ter vários nomes aí. Estes pacientes aqui que eu estou mostrando, eles na realidade são pacientes que eu usei uma alternativa terapêutica para formas resistentes de ptiríase versicolor. Eu usei isotretinoína. Consegui diminuir, então, a espessura da camada córnea do paciente e diminuir a oleosidade. Então, consegui tratar a presença aí da malacésia. Sim, porque, na realidade, a ptiríase versicolor ela é causada por um fungo saprófito. Todo mundo tem, eu tenho, você tem, meus 2 filhos têm a malacésia. A malacésia é um fungo saprófito lipofílico. Ela está na nossa pele e se alimenta da nossa oleosidade, né? Na verdade, das nossas secreções. Por exemplo, quando a malacésia se relaciona à dermatite seborreica, além da secreção sebácea, o próprio suor também fornece matéria orgânica, fornece alimento para a malacésia se desenvolver. A gente vai falar aí numa outra aula, a gente também vai falar de dermatite seborreica. Parecem ser malacésias diferentes, não é? A da dermatite seborreica e a da ptiríase versicolor. Ptiríase versicolor tronco, dermatite seborreica couro cabeludo, face. Então, a malacésia é um fungo que todo mundo tem, fungo saprófito, lipofílico. E alguns fatores do hospedeiro, como sudorese, idade, com maior secreção sebácea na pele, favorecem o desenvolvimento da doença, favorecem o excesso da presença de malacésia, né? Esses textos que eu estou mostrando aqui são do site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é sempre uma fonte muito interessante, até para você indicar para os seus pacientes, né? Então você, paciente, diz para mim que não gosta de pesquisar doença na internet, porque você vai ficar assustado e vai ter dúvida se as informações são corretas ou não. Pois bem, buscar o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia é sempre bastante útil. Você vai ter informações ali razoavelmente mastigadas e confiáveis. A malacésia, este fungo saprófito, lipofílico, ela coloniza a nossa pele já ali na primeira semana de vida. A gente adquire até das pessoas com quem a gente tem contato, com nossa mãe ali logo após o nascimento. Esses fungos saprófitos, né, eles acabam nos protegendo de outros fungos, de outros micro-organismos que quisessem invadir a nossa pele, né? Os saprófitos, eles acabam funcionando para manter o equilíbrio da nossa pele. E de tal forma que, se a gente fizer um micológico agora
na fronte do rapaz aqui que está filmando a nossa aula, provavelmente a gente vai encontrar malacésia. A gente não vai encontrar pseudohifas, a gente não vai encontrar a forma parasitária, a gente vai encontrar leveduras isoladas. Né? Mas então um micológico positivo com leveduras não diz que com certeza você tem ptiríase versicolor. Mas é um exame que muitas vezes eu peço para confirmar para o paciente, né? Embora eu, médico, saiba que malacésia todo mundo tem na pele, não é contagioso, eu não passo para as outras pessoas, eu acabo pedindo o exame micológico apenas para dar uma satisfação para o paciente. E essa vai ser uma tônica das nossas aulas, né? Vou sempre falar de exames, que às vezes para nós como médicos não faz tanto sentido, mas dá um conforto para o paciente. Ele fala assim, realmente, essa ptiríase versicolor aqui que eu já tive 5, 6, 7 vezes na vida, é ptiríase versicolor mesmo. O médico fez o micológico veio positivo. Veja você que aqui no site da SBD tem até a sugestão de eventualmente fazer biópsia, né? Porque essa documentação do diagnóstico ela é séria, né? Para você o diagnóstico clínico pode parecer muito óbvio, mas micológico direto, cultura eu não faço com tanta frequência, demora mais tempo, né, para ter o resultado. E, eventualmente, em casos duvidosos, muita insistência da parte do paciente, casos que não tem uma boa resposta terapêutica, está aqui, ó, até no site da SBD falando sobre a possibilidade de se fazer biópsia. Então, você tem lá pacientes que são geralmente jovens, com as lesões descamativas nas áreas mais oleosas do corpo, principalmente no tronco. Essas lesões podem ficar mais claras, mais escuras, avermelhadas. Elas podem ficar mais claras porque a malacésia produz ácido azelaico, que inibe a tirosinase, uma enzima-chave na síntese de melanina, então vai ficar mais clarinho. As lesões podem ficar mais escuras por causa de hiperqueratose. A camada córnea se espessa como reação à presença da própria malacésia. Pode ficar avermelhado, há alguma resposta inflamatória, ainda que modesta, porque inclusive a ptiríase versicolor é um quadro que costuma ser assintomático, não costuma coçar. Mas meu paciente diz que coça, Ricardo. Pois é, digo para você o seguinte, prurido é uma coisa bastante subjetiva. Então, se você olhar para o paciente, você, como médico, deve saber se coça ou não. Não é muito uma pergunta que você deva fazer para ele, porque assim, se coça agudamente, o paciente vai estar escoriado, vai estar arranhado. Se coça cronicamente, a pele se espessa para se defender, então vai estar liquenificado. Então você, como médico, na hora em que examina o paciente, vai ver escoriação ou vai ver liquenificação. Então você, como médico, deve saber se coça ou não. Coçar para o paciente pode ser vontade de mexer, é vontade de mexer porque tem uma coisa estranha na pele, né? Aquela pessoa de mais idade que tem uma queratose seborreica na testa, ela fala assim, essa lesão coça, doutor. Pois é, se a queratose seborreica estivesse coçando, o paciente ia arrancar um pedaço, um naco ali coçando, porque é uma lesão muito friável. Então, provavelmente aquela queratose seborreica não coça, mas como é uma coisa estranha na superfície da pele, o paciente tem vontade de mexer. Então, são dados importantes. Muitas vezes aqui eu uso trechos do livro do professor Bell, do professor Paulo Criado, para falar dos tratamentos. Fazer um livro de 3.500, 4.000 páginas é sempre muito difícil. Então, algumas coisas estão mais atualizadas, outras não estão tão atualizadas. E aí a gente tem o seguinte, para tratar a ptiríase versicolor a gente pode usar os tratamentos tópicos. Eu vou colocar uma lista enorme de tratamentos tópicos com sprays, com cremes e que você pode utilizar. Eu, em particular, gosto muito de usar o tratamento oral. Durante muitos anos, né, desde que eu me formei lá em 1999 até 2010, 2012, a gente usou bastante como tratamento oral o cetoconazol. Cetoconazol, 200 mg uma vez ao dia por um intervalo de tempo X. Mas em 2012, as autoridades começaram a considerar que a hepatotoxicidade do cetoconazol não valia a pena. Você tinha uma relação custo-benefício ruim. Você expunha o paciente a uma droga com uma alta possibilidade de hepatotoxicidade, o cetoconazol oral, para tratar um quadro que não traz repercussão ao paciente, né? A menos que você seja imunossuprimido, a malacésia não vai fazer nada. Imunossuprimido pode morrer de malacezemia. Você, que é imunocompetente, não vai ter nenhuma repercussão grave da presença da malacésia. Então, não compensa você prescrever uma droga que tem hepatotoxicidade alta. Então, apesar de eu gostar do tratamento sistêmico, não uso o cetoconazol, que foi uma droga consagrada no tratamento da ptiríase versicolor. Prefiro usar itraconazol. Itraconazol é comercializado em comprimidos de 100 mg. A dose para adulto que pesa mais de 50 kg é 200 mg, então o indivíduo toma 2 comprimidos juntos.
Há vários estudos falando de 5, 7 dias de tratamento, mas é que muitos desses estudos são em países de clima temperado, em que a pele não é tão oleosa, não tem tanto alimento para a malacésia. Aqui no Brasil, preferível que você faça 14, 21 dias de tratamento com o itraconazol, né? Eventualmente, a gente vai ver até a possibilidade de deixar profilaxia, né? A gente tem aqui a possibilidade de deixar profilaxia. Você pode deixar itraconazol, 200 mg, nos primeiros 2 ou 3 dias de cada mês, para o paciente que já teve 5, 6 episódios na vida. Parece ser bastante eficaz. Também é uma profilaxia possível para pacientes que têm dermatite seborreica de difícil controle. Também é possível usar medicações orais, a gente vai ver a seguir. Mas isto para falar de psoríase versicolor, pano branco, que é um quadro bastante comum, o clínico vai ver. Então, se você é clínico e está vendo nossa aula, discutimos um pouco sobre etiopatogenia, sobre a presença da malacésia em todas as pessoas, sobre o fato de não ser contagioso, de a oleosidade contribuir para o seu desenvolvimento, dos tratamentos orais e em breve falo dos tratamentos tópicos, quando for falar dos tratamentos tópicos de dermatofitoses. Aí os mesmos tratamentos que a gente usa aqui para as dermatofitoses também podem ser usados por 3, 4 semanas para a psoríase versicolor, os mesmos tópicos, né? Quando a gente está falando de dermatofitose, a gente está falando de fungos antropofílicos, fungos zoofílicos, fungos geofílicos, a gente está falando aqui de dermatófitos, né? O Trichophyton rubrum aqui que eu deixei em negrito, é o dermatófito mais prevalente na unha, nos interdígitos do pé, então para Tinea pedis, para onicomicose, para Tinea cruris. O Trichophyton rubrum ele só não é o mais prevalente na Tinea captis. Na Tinea captis é o Microsporum canis. Microsporum canis que pode estar presente no gato, no cachorro. Esses animais eventualmente podem até ser assintomáticos, o que dificulta a suspeição diagnóstica, né, de que o seu filho, a criança que você tem em casa, adquiriu o fungo de um animal que lhe parece saudável. Claro, o fungo ele é zoofílico, ele é bem adaptado ao organismo do animal, do bicho. Então, ali vive quase como se fosse em simbiose. Não é simbiose, porque dermatófito não é simbionte de ninguém, né? Se você encontra dermatófito na sua pele, se faz lá um micológico e você encontra lá suas hifas septadas em você, tem que tratar. Dermatófito não vai ser saprófito, nunca, né? Nem no bicho, Mas, eventualmente, o quadro clínico do bicho é pouco perceptível. É diferente de esporotricose, por exemplo. Gato que tem esporotricose sempre tem feridas na pele. Né? 100% dos gatos que têm esporotricose terão as feridas na pele, 30%, 40% dos gatos terão esporotrix nas unhas, esporotrix brasiliensis. Por exemplo, aqui então, onde a gente tem um quadro de Tinea cruris, aquela asa de borboleta que se forma na virilha dos homens, né? Homem tem escroto, né, que fica quente, úmido, favorece o desenvolvimento do fungo. Qual é o fungo que está aqui? Trichophyton rubrum, provavelmente. Como é que adquiriu? Então, muitas vezes, este paciente aqui que tem Tinea cruris, ele tem também Tinea pedis. Na hora em que veste a calça, arrasta o fungo dos pés ou da unha, quando tem onicomicose, para a virilha. Então, o fungo gosta de local quente e úmido, né? Vai se instalar nos interdígitos dos pés, vai se instalar embaixo da unha e vai se instalar na virilha. Este paciente aqui, quando ele vai ao pronto-socorro e passa pelas mãos de um clínico que não estudou tanto o assunto, acaba sendo um paciente vítima do tratamento com aqueles cremes que tem de tudo, né? Que tem betametasona, cetoconazol e outras associações, eventualmente com antibióticos, com clioquinol. Este tratamento com cremes com múltiplos princípios ativos está absolutamente errado. A gente, como dermatologista, não faz isso. É uma perversão de raciocínio, né? Por exemplo, quando você vai tratar um paracoccidioides brasiliensis e você faz a anfotericina no seu paciente. Você sabe que pode haver uma piora inicial do quadro pela destruição dos elementos fúngicos, uma reação inflamatória, aquele monte de fragmento de fungo que vai se dispersar pelo organismo do paciente. E aí você infunde junto com a anfotericina, você infunde hidrocortisona. Isto você faz, então, numa micose profunda. Você não faz aqui, você não usa corticoide tópico junto com antifúngico tópico. É só o antifúngico para tratar o paciente. Não use corticoide junto com antifúngico, isso está errado. Você vai
fazer o paciente desenvolver estrias nessa localização, não vai resolver o quadro de uma maneira definitiva. Você está usando o corticoide, vai amenizar o processo inflamatório, a sintomatologia do paciente. Mas você está acendendo uma vela para Deus, o antifúngico, e uma vela para o capeta, o corticoide. Não vai dar certo. Então, aqui só antifúngico tópico mesmo. E então, o que eu vou usar, Ricardo, de antifúngico tópico? Aqui tem uma lista com inúmeros antifúngicos tópicos que você pode usar tanto para tratar as dermatofitoses, né? Tinea pedis, Tinea cruris, como você também pode usá-los para tratar a ptíria versicolor, a malacésia. Veja só, por exemplo, Vodol? Pode ser. Miconazol. Tioconazol, Tralem? Pode ser. Canesten? Pode ser, sim. Ah, Ricardo, posso usar terbinafina para tratar ptíria versicolor? Olha, essa é uma pergunta de um outro nível, né? De quem já está fazendo residência, pós-graduação em dermatologia. A terbinafina, por via oral, não é boa contra leveduras, como é o caso da malacésia. Mas por via tópica, pode ser bem eficaz. Então, sim, a resposta para a sua pergunta é sim. Mas se você não quiser fazer uma prescrição polêmica, porque alguém pode falar para você assim, então, porque terbinafina não pega bem levedura. Aí você vai ter que ir atrás da literatura e mostrar para a pessoa que por via tópica, sim, pega. Então, não se comprometa. Use os derivados azólicos, como todos esses que estão aqui. Use a ciclopiroxolamina, que atua lá no transporte de aminoácidos, de íons, né? E você também vai ter um resultado bem interessante. 3 a 4 semanas. Veja, uma IFA, segundo conversas minhas de botequim com a Viviane, que dá aula de micologia, uma IFA dura 2 a 3 semanas. Então, se você tratar por menos tempo do que isto, provavelmente o seu tratamento vai ser insuficiente. Sugiro que você use os antifúngicos tópicos por 4 semanas. Tá, Ricardo, mas e aí a indicação dos antifúngicos sistêmicos para esses quadros de Tinea corporis, Tinea pedis, Tinea cruris? Pois é, para quadros que resistiram ao tratamento tópico, use o sistêmico. Quadros muito extensos, use o sistêmico. Né? Quadros recorrentes, use o sistêmico. Eu gosto bastante de usar tratamento sistêmico. E aí pode ser itraconazol, pode ser fluconazol, eventualmente. A gente vai ver algumas coisas que depõem contra o fluconazol, principalmente quando a gente for falar de onicomicose. Itraconazol, opção bem interessante, pega a levedura e pega a dermatófito, né? Vou te dizer o seguinte, quando você usa um antifúngico tópico, você está assumindo que você conseguiu ver todos os locais do corpo do paciente em que aquele fungo está presente, né? Seja a malacésia, você está conseguindo enxergar todos os lugares, nenhum lugar passou despercebido para você. Então o paciente pode usar o tópico porque você sabe exatamente onde tem a malacésia na sua forma parasitária. E a mesma coisa aqui, né? Tá, então tem só Tinea cruris, não tem Tinea pedis. Você está assumindo isso, então vai usar o spray só na Tinea cruris. Mas digo para você que você pode estar errado no seu exame físico, pode ter passado alguma coisa despercebida. Então, o tratamento sistêmico tem ainda essa vantagem. Você trata locais em que o fungo pode estar presente e você não viu. Acho bem vantajoso. Quando a gente for falar de onicomicose, tem lá o consenso da SBD que fala que para prescrever antifúngico sistêmico na onicomicose, você deveria fazer os exames antes do tratamento e depois durante o tratamento. Não estabelecer uma periodicidade para você fazer os exames lá, o hemograma, a parte hepática, a parte renal, a parte até dos lípides, né? Porque se você for pensar em itraconazol tem interação com as estatinas. Então é interessante que você saiba se seu paciente tem hiperlipidemia ou não, porque em algum momento ele pode ter que usar estatina e teria interações da estatina com o itraconazol. Falando de onicomicose, né? Onicomicose, veja só, seu paciente tem uma unha feia, né? Tem lá a unha feia. Aí você olha e fala assim, será que não é um Darrier ungueal? Né? Será que não é uma síndrome das unhas amarelas? O que será que esse paciente tem? Né? Será que é psoríase, líquen plano ungueal? O que esse paciente tem? Pois é, se você fosse só chutar estatisticamente, né, 60% das unhas feias são fungo. 39% trauma, seu sapato apertado, ou às vezes nem tão apertado, mas você é corredor, né? E só 1% é que corresponde às outras doenças todas. Líquen plano, psoríase, Darrier, 20 unhas, unhas amarelas, unhas verdes, todo o resto é só 1%. Então,
Se você for pensar estatisticamente, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer na medicina, na dermatologia. Pensar estatisticamente. First things first. As primeiras coisas primeiro. Pensa sempre no que é mais frequente. Não vem com uma hipótese assim que você tirou do além, né, só porque você leu. Pensa sempre na epidemiologia, o que é mais frequente. Então, a maior parte das unhas feias serão fungo. E esta é uma ideia importante para você ter em mente, porque o exame comprobatório aqui, micológico direto, cultura, muitas vezes vem negativo. E aí você fala assim, então não tem fungo. Não, pera lá. Se você juntar, de novo, conversa de botequim minha com a Viviane, se você juntar micológico direto e cultura, você vai identificar o fungo que tem na unha em mais ou menos 70% dos casos. Significa que em 30% dos casos, o fungo é o agente causador daquele problema naquela unha e você não vai identificá-lo, ele não vai ser demonstrado, né? Veja, no caso das unhas, também o dermatófito, né, Dermatophyton trichophyton rubrum, por exemplo, é o agente causal mais comum. Leveduras, de uma maneira geral, são menos prevalentes, mas quando você pensa nas unhas das mãos submetidas à umidade no trabalho diário, aí as leveduras ganham um relevo maior. Por exemplo, no caso de dona de casa, quem usa luva para trabalhar, né? Mas, então, Trichophyton rubrum, um agente muito importante. Trichophyton mentagrophytes, também importante. 2 dermatófitos. A onicomicose pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas ela é mais prevalente em indivíduos mais velhos, porque a unha cresce mais devagar, então o fungo invade a unha, e a unha não cresce com velocidade suficiente para que você, no corte, jogue todo o fungo fora. Como o fungo é mais rápido no idoso do que o próprio crescimento da unha, então o fungo invade mais unha do que cresce unha. Então você não joga o fungo fora. Por isso, pessoas idosas acabam tendo uma maior prevalência de onicomicose. Então, unha feia em idoso, aí você deve pensar mais ainda que deve ser onicomicose. Uma coisa que eu sempre falo para o paciente que se senta ali na minha frente, é assim, por que eu vou tratar a unha feia? É porque ela é feia? Não, é porque é uma porta de entrada para ter celulite, erisipela, para ter problemas mais graves, né? E quando numa das nossas aulas aqui a gente for discutir celulite, erisipela, a gente vai ver que quando você tem uma vez celulite, você está condenado até mais vezes, aumenta a sua predisposição, piora a sua drenagem linfática, por exemplo, e aí você começa a ter aquele linfedema e outras condições favorecedoras de celulite. Celulite no sentido médico, né, da palavra. Quando a gente pensa em onicomicose, ela tem várias formas. A gente vai pegar os livros-texto e vai encontrar algumas possibilidades de invasão do fungo. Eu fiz esse gesto mostrando a invasão distal, que é a forma mais comum, invasão pela borda livre distal ou sulco lateral. E o fungo, na verdade, ele promove a formação de canalículos cheios de ar, né? As pessoas mais velhas acabam falando que a unha está fofa. De fato, está fofa, está cheia de canalículos com ar, o que acaba sendo, então, um caminho que o fungo pode percorrer, e também as bactérias, né? Lembrar, por exemplo, que a gente tem Staphylococcus aureus nos interdígitos dos pés. Quando a gente vai discutir colonização e descolonização do paciente, a gente sempre fala do Staphylococcus que está nos interdígitos dos pés, né? Para aquelas pessoas que têm impetigo, que têm furunculose de repetição. Então aqui, né, a imagem da hifa invadindo as lâminas de queratina, né? A hifa do fungo. Principal fungo para a onicomicose, para Tinea pedis, para Tinea cruris, Trichophyton rubrum. Só o idoso vai ter onicomicose? Não. Crianças, por exemplo, que convivem com adultos de meia idade ou idosos que tenham fungo na unha, essas crianças estão sujeitas, mesmo que elas tenham uma velocidade rápida de crescimento da unha, né? Quem tem filho sabe, no bebê ali você tem que cortar a unha 2 vezes por semana, senão a criança se arranha. Mesmo nessa velocidade alta de crescimento, pode ser que sim, o fungo consiga invadir a unha e pode ser que sim, uma criança também tenha onicomicose. Então, forma mais comum de onicomicose é esta, subungueal, distal e lateral. Tem início no hiponíqueo, que é essa pelezinha aqui embaixo da nossa unha, né? Quando entra uma farpa no dedo, é o hiponíqueo que a gente rompe, né? Hiponíqueo. Essa pelezinha que junta a unha ao leito aqui na ponta da polpa digital. E é por ali que o fungo acaba invadindo, né? O fungo vem da nossa pele, então geralmente o paciente tem Tinea pedis, o fungo vem da nossa pele, invade o hiponíqueo, que é essa pelezinha, e por fim chega ao ventre da unha, invade ali a porção ventral da unha, este caminho aqui.
Este é o caminho do fungo. Ah, Ricardo, então provavelmente o paciente que tem onicomicose também tem Tinea pedis. Provavelmente. É o caminho mais provável. O fungo, né, o dermatófito, ele é queratinofílico, ele gosta de queratina. Então ele começa ali pela nossa pele e depois descobre uma fonte muito rica em queratina, que é a unha. Ricardo, então isso pode trazer alguma interferência no tratamento, né? Por exemplo, se eu for tratar a onicomicose só com esmalte, eu não vou estar tratando a pele do pé do paciente. Sim, você teria que pensar em usar um antifúngico tópico para a pele do pé, além de usar o esmalte para tratar a unha. Muito bom. Então, essa daqui, imagem clássica de onicomicose, com um acometimento até bem próximo da matriz, que é toda uma discussão da literatura. Quando você tem esse acometimento mais próximo da matriz, você não deveria usar os tratamentos tópicos, os esmaltes. Sim, esmalte. Não use solução, não use spray para tratar unha, não serve. Eu até levantei um artigo mais recente falando do uso de spray ou de soluções na prevenção de novos episódios. Em 2 ou 3 anos, metade dos pacientes que trataram e se curaram da onicomicose, em 2 ou 3 anos, eles vão ter um novo episódio. E aí a preocupação da literatura é exatamente essa, né? Como prevenir novos episódios. Então sim, o esmalte serve para prevenção de novos episódios, loções, sprays de antifúngicos também servem, também parecem reduzir a ocorrência de recorrência da onicomicose. Porque na verdade você teria que pensar o seguinte, o dermatófito, ele está ali na sua unha, ele vive na queratina que você perde ali todos os dias, né? 3, 4 gramas de pele todos os dias que você perde e que ficam no chão, no colchão, nas roupas de cama. E o dermatófito está ali se alimentando de queratina, está no meio ambiente. Para acabar com o dermatófito na casa de uma pessoa, só se tocar fogo na casa da pessoa. Não vai adiantar ferver tudo, né? Lavar os sapatos, vai ficar dermatófito em algum lugar, vai se multiplicar e vai se alimentar da queratina que a gente perde todos os dias. Boa parte da poeira doméstica é queratina. A gente tem outras formas, além da onicomicose subungual distal, a gente tem branca superficial. E não é tão frequente, mas eu sempre coloco nas aulas porque quando você tem lá uma manchinha branca na unha, você sempre fala assim, será que é fungo? Pois é, não deve ser. A tínia branca superficial da unha, onicomicose branca superficial da unha, ela não ocorre em você. Ela ocorre no paciente imunossuprimido, imunodeprimido. Este paciente, sim, pode ter tínia branca superficial da unha, tendo como causa Trichophyton mentagrophytes, não você, você não. Então, esta invasão aqui na superfície da unha é uma invasão incomum, é uma invasão, essa leuconíquia, né, por fungo, ela é um quadro de paciente imunossuprimido. Também, a invasão proximal da unha é associada à imunossupressão, né? Então o fungo fazer este caminho aqui na dobra ungueal posterior e invadir a unha não é um caminho habitual em indivíduos imunocompetentes. A distrofia total da unha pode ser consequência de quadros não tratados ou pode ocorrer primariamente quando o agente causador é a Candida albicans. Então, nas outras formas de onicomicose, sim, você não trata, acaba tendo complicações, né, secundária a outros tipos de onicomicose, mas se for Cândida, desde o início pode haver uma distrofia total, a unha inteira ficar assim, feia, esfarelenta, né? Existem alguns diagnósticos diferenciais, como eu disse, né, psoríase, líquen plano, são doenças que acometem a unha do paciente, mas todas essas outras doenças são só 1% das unhas feias, guarde isto, 60% fungo, 39% trauma, só sobrou 1% de unha feia para ser Darrier, 20 unhas, unhas amarelas, unhas verdes, líquen plano, psoríase. Né? Veja só, eu gosto muito de pedir micológico direto e cultura para confirmar o diagnóstico. Né? Sempre gosto de confirmar o diagnóstico e vocês vão me ver falando várias vezes nessas aulas sobre a solicitação dos exames, porque você vive um impasse com o paciente. Nenhum tratamento médico é 100% eficaz. Então, quando você trata uma determinada doença, e o paciente não tem êxito, ele não melhora, ou aqui, por exemplo, no tratamento da onicomicose, uma unha do dedão do pé demora 12 a 18 meses para crescer. Então o paciente tomou lá os 6 meses de terbinafina, ele fala assim, doutor, mas ainda tenho, minha unha ainda está feia. Será que o senhor tratou certo? Será que era esse mesmo o diagnóstico? Então, importante que você tenha documentado através do micológico direto, da cultura para fungos. Eu até grifei aqui, não é para fungos, porque se não estiver escrito cultura para fungos no seu pedido, o laboratório pode ser que
acabe colhendo cultura para bactérias, que não é o que você quer. Então, micológico direto e cultura para fungos. Se possível, ainda escreva assim, colher subungueal, que é raspar embaixo da unha, é onde o fungo está. Veja, o técnico de laboratório, ele acaba sofrendo, né? A gente, como médico, a gente também acaba sofrendo aí nos atendimentos, né? Tem pacientes que são mais legais, pacientes que são menos legais, né? Como tudo na vida, lidar com o público é difícil. E aquele técnico de laboratório, quando ele vai cutucar embaixo da unha do paciente para colher o material do micológico, o paciente pode reclamar de dor, vai lá e faz uma ouvidoria, vai lá e reclama do técnico do laboratório. Então, você deve conversar com o seu paciente e falar assim, ó, o local correto da coleta é embaixo da unha. Pode trazer algum desconforto, mas ninguém vai enfiar um bambu assim embaixo da sua unha. Não é uma tortura, não é isto, né? É colher a massinha que está ali embaixo da unha. Então, explica para o seu paciente o local da coleta, escreve no pedido do exame, colher, micológico direto e cultura para fungos subungueal. E especifica o dedo que você quer que seja feita a coleta do material. Mas explica para o paciente de onde é que deve vir o material. Histopatológico é, na verdade, exame do clipping ungueal. A gente vai falar em algum momento. Então, coleta do material, né? Aqui é uma distrofia total. Então, quando é distrofia total, de onde você colher está bem colhido, né? O exame micológico direto aqui, mostrando as hifas, e a cultura de um Trichophyton rubrum. Aqui um slide do Patrício Godoy, que é um micologista fantástico do Chile. Eu o conheci lá na Unifesp há uns 20 anos. Quando eu falo de anatomopatológico da unha, não é arrancar a unha, né? Na verdade é uma coisa assim muito simplória. É você pegar aquela unha que você corta e jogaria fora, aí você coloca no frasquinho e manda para o patologista. Não é um exame laboratorial feito em laboratório de análises clínicas. É um exame feito pelo patologista. O patologista vai olhar a unha, né, para mostrar que tem lá a hifa, né? Este é um exame bem interessante, tem uma sensibilidade maior para o diagnóstico, uma especificidade maior. Já fiz algumas tantas vezes, quando micológico e cultura vem negativos, quando eu vou tratar o paciente e eu não tenho êxito. Já fiz clipping. O clipping é principalmente para o diagnóstico de onicomicose. Porque na realidade, por exemplo, onicomicose e psoríase. Tem neutrófilo no clipping, na análise desse pedacinho de unha? Tem neutrófilo. O que vai diferenciar a psoríase de onicomicose é a presença do elemento fúngico, da hifa, da levedura, da pseudolevedura. Então, é um exame que pode ser usado para algumas outras coisas, mas principalmente para o diagnóstico de onicomicose, né? Ah, tá aqui, ó, via levedura. Então, eu mando os meus anatomopatológicos sempre para o professor Michalani, que foi meu professor lá na Unifesp há muitos anos. Então, mando e ele diz para mim assim, ah, Ricardo, eu encontrei ou não encontrei levedura, hifa, encontrei o elemento fúngico na unha do paciente. Eu gosto bastante do exame. Tem o texto aqui, né? Que é de um artigo dos Anais Brasileiros de Dermato, falando que o ideal é que você tenha meio centímetro de unha. Então, a espessura disto daqui deve ser meio centímetro aqui, para que você tenha um material suficiente para análise. Coloca formol ou não no frasco? Pode ou não colocar, tanto faz, tá? Porque não vai fazer a cultura do clipping, vai fazer a análise do material no microscópio. Então, pode colocar no formol que não atrapalha em nada, mas não precisa. Tá no artigo dos Anais essa informação. Eventualmente, na sua unha, além de ter dermatófito, levedura, cândida, principalmente nas unhas das mãos, né, Candida albicans, você também, Candida espécie, enfim, você também pode ter o acometimento das suas unhas por fungos filamentosos não dermatófitos, bolor de parede. Bolor de parede pode acometer as suas unhas, inclusive em indivíduos imunocompetentes. Esse é um diagnóstico bastante difícil, porque na realidade, quando você encontra um Scopulariopsis brevicalis, Andersonula, você encontra um fungo desses de nome estranho, que você nunca ouviu, né? Você fala assim, que coisa estranha que tem nessa unha. Pode ser o bolor que caiu da parede, inclusive para o próprio material que está lá no laboratório. Então, os micologistas nos dizem o seguinte, quando vem um fungo filamentoso não dermatófito, um bolor de parede, solicita para o seu paciente que ele faça os exames novamente. E só se novamente vier o mesmo fungo é que você vai admitir que aquele fungo está causando onicomicose. Pode até pedir para trocar de laboratório. Então, onicomicose por cândida,
também um quadro frequente, principalmente nas unhas das mãos, é a causa de distrofia total, pode corresponder até a 50% dos casos de onicomicose nas mãos, né? E aí a gente tem a parte do tratamento. Você, mesmo que seja clínico, que atenda na UBS, né, que não seja dermato, muitas vezes vai ser chamado a tratar onicomicose. E você vai tratar, como eu disse, porque a onicomicose não é só uma situação estética, não é um problema estético exclusivamente. A onicomicose está relacionada à porta de entrada para celulite, erisipela. Tem que tratar a onicomicose, não é uma condição que pode deixar ali, o senhorzinho acha que a unha dele é grossa, forte. Não, nada disso. Tem onicomicose, tem que tratar, é porta de entrada para ter celulite e erisipela. Você pode usar os tratamentos tópicos na forma de esmalte, não é loção, não é creme, é esmalte. Classicamente, os esmaltes eles são indicados para pacientes que têm até 66% de comprometimento a partir da borda distal, então 2/3 da unha a partir da borda distal. Tradicionalmente a gente fala em 3 unhas acometidas. Isso tem um porquê, né? O esmalte não é barato, então se passar de 3 unhas começa a encarecer o tratamento e aí pode ser que seja mais vantajoso você usar medicação oral. Mas não é que se tiver 4 unhas, 5 unhas, 10 unhas acometidas, não vai funcionar o tratamento tópico com esmalte. Mais ainda, te digo o seguinte, na literatura, há trabalhos que mostram que, mesmo que o acometimento não seja só dos 2/3 distais da unha, ou 3/4 distais da unha, mesmo que esteja próximo da matriz, se você fizer certinho o tratamento, usar um bom antifúngico tópico, uma amorofina, que você lixa lá a unha e aplica 1 ou 2 vezes na semana. Na bula está escrito isto, 1 ou 2 vezes na semana. Se você fizer isto, você pode ter uma taxa de cura superior a 70%, mesmo que você tenha mais do que 3 unhas e mesmo que o acometimento esteja mais próximo da matriz ungueal. Então, o tratamento tópico com esmalte, ele pode ser usado mesmo que você tenha um acometimento mais próximo da matriz. Não é indicação clássica da literatura, mas sim, haveria artigos científicos mostrando para você que é possível, mesmo com um acometimento proximal. Faço questão aqui de mencionar, por exemplo, Tralém, solução para as unhas. Não serve para tratar onicomicose. Veja só, taxa de cura de 20%, 22%. Horroroso o tratamento. Ficar pingando lá as gotinhas, sem contar que essas gotinhas elas acabam sendo até irritantes para o local. O que a gente vai usar? Amorofina esmalte, quando for fazer tratamento tópico, Loceril, Onicoril, unha sana, em outro slide coloca esse outro nome também. Cura em torno de 60%, 70% dos casos. Né? Veja só, amorofina 5%, cura em torno de 60%, 70% dos casos. 1, 2 vezes na semana. A bula do Loceril fala isso, né? Que é para usar 1 ou 2 vezes na semana. Então, se você conhece aí algum amigo seu que prescreve Loceril esmalte 2 vezes na semana e você falou assim, não, que absurdo, é 1 vez na semana. Não, é 2 vezes. Também possível de se usar. Ah, Ricardo, mas eu já vi sua receita e você prescreve só 1 vez na semana. Pois é que 2 vezes na semana não dobra a taxa de cura, embora dobre o custo do tratamento. Então, eu, Ricardo, prefiro usar só 1 vez na semana, embora 2 vezes na semana seja assim mais eficaz. Aumenta 5%, 10% a taxa de cura. Mas se o dinheiro do tratamento não fizer diferença para você, sim, use 2 vezes na semana, você vai ter um resultado superior. Gosto muito, inclusive, de usar os esmaltes também na prevenção de novos episódios. Esse daqui é um estudo que mostra que, se você mantiver o esmalte domingo sim, domingo não, depois que você tratou o paciente, aí você mantém o esmalte domingo sim, domingo não, você reduz as recidivas em 50%. Lembrando que metade dos pacientes vão voltar a ter onicomicose em até 3 anos, né? Então você reduziria pela metade isto se você mantiver o tratamento tópico domingo sim, domingo não. E aqui até estou falando para vocês que, eventualmente, você pode usar também loções, sprays para prevenção de novos episódios. É para prevenção. Não é um artigo assim tão recente, 2017, já são até 8 anos. Aqui usaram amorofina na forma de creme, bifonazol, ciclopiroxolamina, terbinafina spray e a taxa de recidiva em 48 semanas foi de 33% contra 76% no grupo placebo. Então veja só, dá até uma dimensão para nós do quão ruim seria você tentar tratar onicomicose com terbinafina spray. Veja só. Previne recorrência? Previne, mas não é assim aquela maravilha. E
Como tratamento, então, péssimo, né? Então, spray, creme. No caso de onicomicose, se você quiser usar, o representante me visitou, tem um monte de amostra, use para onicomicose apenas na prevenção de novos episódios. Não use spray, creme para tratamento. Tratamento tópico de onicomicose igual a esmalte. Muito bom. Aqui é o mesmo gráfico falando do que está no slide anterior. Ricardo, tenho aqui comigo também a amostra de ciclopiroxolamina, 8%, esmalte, para tratar a onicomicose. Olha, vou dar uma opinião de que não parece tão interessante do ponto de vista da literatura. Taxa de cura de 34%. A gente viu 60%, 70% de taxa de cura com a morfina esmalte. Aqui uma taxa de cura um tanto inferior. Então, não acho tão interessante. Estou pensando em fazer tratamento sistêmico, Ricardo, para onicomicose, porque estou achando que esse negócio de passar esmalte 1 ou 2 vezes na semana vai dar trabalho. Estou prescrevendo para um paciente idoso que não consegue nem se curvar para ir lá e lixar a unha antes de passar o esmalte, não vai dar certo. Quero prescrever tratamento oral. Então, quando a gente pega o manual de conduta nas onicomicoses da Sociedade Brasileira de Dermato, está escrito aqui, ó, deve ser realizada antes de iniciar o tratamento, avaliação laboratorial. Função hepática, colesterol, exames gerais e durante o tratamento, dependendo das condições clínicas do paciente. Então, sim, você deve fazer os exames antes de prescrever tratamento sistêmico. Mas eu já vi também você prescrever, Ricardo, sem pedir os exames. Pois é, há artigos que nos falam isso. Tem um artigo que se chama assim, Onychomycosis in Elderly, né? Onicomicose no idoso, que diz que se o idoso for saudável, você pode prescrever um antifúngico sistêmico sem se preocupar. É que idoso e saudável são palavras assim que a gente não consegue enxergar tão bem no mesmo parágrafo, né? Muito bom. Aqui só para falar, né, que cetoconazol produz injúria hepática, né? Produz hepatotoxicidade em 190 a cada 100 mil pacientes. É ruim. Itraconazol, 10 em cada 100 mil pacientes, terbinafina, 7 em cada 100 mil pacientes, e fluconazol nas doses usadas não resulta em hepatotoxicidade grave. Mas é que o fluconazol, 150 mg por semana, a taxa de cura é irrisória, é desprezível, né? Mas aqui só para ilustrar o que a gente vem falando do cetoconazol. Você tem o PowerPoint dessas aulas aqui no site do Ítalo, na pós-graduação de dermato do Ítalo, e tem o link inclusive na minha página do Instagram. Então você pode acompanhar essas aulas lá também, né? Usando o PowerPoint inclusive. E coloco algumas tabelas que são interessantes. Essa daqui vale um print screen, que é das interações medicamentosas dos antifúngicos sistêmicos. Itraconazol, uma quantidade infinita de interações, fluco também, e terbinafina, pouquíssimas interações, cafeína, ciclosporina, rifampicina, cimetidina. Veja, são poucas drogas e que não são assim tão do dia a dia do seu paciente, né? A gente encontra mais uma razão para pedir micológico direto e cultura daquela unha daquele paciente. A gente já sabe que o agente causador mais comum das onicomicoses é dermatófito. Então, se a gente fosse tratar estatisticamente, a prescrição da terbinafina está correta. Terbinafina é boa para dermatófito por via oral. Né? Sistêmica, terbinafina é boa para dermatófito. Terbinafina não pega bem levedura, tá? Não pega bem cândida. Então, se você achar que tem cândida espécie na unha, usar a terbinafina oral não é uma boa opção. Muito bom. Então, terbinafina pega bem dermatófito, que é o agente causal mais comum. Terbinafina tem pouquíssimas interações. Então, veja só. Você pedir micológico direto e cultura para confirmar o que estatisticamente você já acha muito provável que naquela unha vai ter um Trichophyton rubrum, você conseguir confirmar com micológico direto e cultura é fantástico, porque aí você vai estar bem respaldado para prescrever terbinafina, uma droga de poucas interações. Veja, onicomicose ocorre com maior prevalência em pacientes idosos, que já tomam várias medicações, né? Então, acho que vale bastante a pena pedir micológico direto e cultura, inclusive pensando no antifúngico que a gente vai acabar aqui usando. Aqui tem algumas tabelas falando das interações, né? Você também pode ter acesso no PowerPoint disponibilizado por nós. Tá bom, Ricardo, fiz os exames estão ok, meu paciente vai usar medicação oral para tratar a onicomicose. Muito bom. Terbinafina é uma alilamina, inibe esqualeno epoxidase. Então vai haver acúmulo de esqualeno dentro do fungo, o esqualeno é tóxico para o fungo. Sua pele tem esqualeno, que protege você do fungo, né? Inclusive, quando uma criança, por exemplo, tem Tinea capitis,
Se ela não tratar, é bem provável que essa tinea capitis desapareça na adolescência e início da vida adulta, né? Claro, lá no passado, que não havia os antifúngicos, chegaram a usar até radioterapia para algumas tinea capitis mais resistentes. Mas o usual é que a criança que tem tinea capitis melhore com o seu envelhecimento. Uma das razões é inclusive essa, né? A mudança na composição do sêbum. O sêbum da criança não é rico em esqualeno, adolescente, adulto vai ter bastante esqualeno e o esqualeno é tóxico para os dermatófitos. A terbinafina impede a formação do ergosterol, que é o lipide da membrana celular do fungo, e faz acumular, a terbinafina faz acumular esqualeno dentro do fungo, que é tóxico para o fungo. Terbinafina pode usar a partir dos 2 anos de idade, né? Guardei isso, assim, ó, terbinafina, T de 2 anos, e itraconazol, o I eu relaciono com o número 1, que é a partir de 1 ano de idade, isso de acordo com a bula, que é um detalhe que vocês vão me ver falar algumas vezes também. Procuro conhecer minimamente as bulas do que eu estou prescrevendo. Senão o paciente chega em casa, ele lê lá na bula uma coisa divergente do que você falou, aí ele vai falar assim, o médico nem sabe a bula do remédio, não sabe nem para que serve o remédio que ele está me prescrevendo. Então, acho interessante que você conheça algumas coisas da bula. Por exemplo, igual a você, eu prescrevo ivermectina para escabiose, toma hoje, repete daqui a 7 dias. Na bula está escrito que é dose única. Então, você deve saber falar para o paciente assim, olha, embora na bula está escrito que é dose única o tratamento, a gente prefere repetir, dado que há uma falha terapêutica em 10% dos pacientes, e como todo mundo da casa vai tratar a escabiose, então, nesse todo mundo tratando, uma dessas pessoas pode estar nos 10% que trata, não resolve, e aí vai passar de novo para todo mundo da casa. Então, todo mundo toma o remédio 2 vezes, embora na bula esteja escrito só uma vez. Terbinafina, muito boa contra dermatófitos, também pega bolor de parede, tem uma altíssima taxa de cura. Itraconazol, também bastante interessante. O itraconazol ele serve para o seguinte: você tem certeza de que o paciente tem onicomicose, mas o micológico e a cultura não disseram para você qual é o fungo. Você não sabe se é dermatófito, não sabe se é levedura. A possibilidade de ser levedura diz para você que a terbinafina não seria uma boa opção. Então o que você vai fazer? Vai prescrever itraconazol. Pega dermatófito, levedura, bolor de parede, pega tudo. Itraconazol tem uma série de interações, a gente viu naquele slide que tinha as listas de interações. Itraconazol pode dar dispepsia e você não pode tomar junto com o omeprazol, que diminuiria a eficácia do tratamento, né? Itraconazol tem algumas interações com algumas drogas levando ao aumento de intervalo QT, interação com inibidores de protease do HIV, interação com ciclosporina, são muitas interações do itraconazol, né? Mas uma delas, que é pequeníssima e que, portanto, não vai ser uma preocupação para você, é com a metformina. Isso daqui é tirado do drugs, né? Então, do drugs. O itraconazol não atrapalha a farmacocinética da metformina. Vale a pena guardar. A metformina é uma droga que muitos pacientes na melhor idade acabam usando e você fica com medo de prescrever itraconazol junto com metformina. Prescreva, sem maiores preocupações. Fluconazol, taxa de cura muito baixa. Eu sei que às vezes é o que você tem no posto, é o que você gosta de prescrever, aprendeu a prescrever e pareceu mágico, né? Só uma vez na semana que o paciente toma 150 miligramas. Pois é, taxa de cura muito baixa. Depois eu vou falar de uma situação em que você pode manter o fluconazol para o paciente com onicomicose. Tem uma situação. Itraconazol também interfere com anticoagulantes, com a sulfonilurese no controle do diabetes, né? Tratamento cirúrgico. Não arranque a unha. Não faça o bloqueio. Aí você pega lá um cocker e chacoalha a unha e arranca tudo. Neste seu processo de avulsão assim da unha, você pode arrancar junto à matriz e nunca mais crescer unha. Vai estar resolvida a onicomicose porque o cara não vai mais ter unha e, portanto, ele não vai mais poder ter onicomicose. Mas não faça isso não. Com as drogas mais modernas não está justificada. Talvez nem a avulsão química, aquela em que você usa uma pasta de ureia 30%, 40%, seja uma opção interessante. A menos que a unha seja muito espessa, né, não vale a pena. Não faça isso. Se a gente fosse resumir tratamento de onicomicose aqui, clássico, sem invenções. Esmalte, Loceril, Onicoril, unha sana. Até 2/3 da unha acometidos a partir da borda distal, até 3 unhas. Tratamento
de onicomicose por cândida, então levedura, ou você não sabe qual é o fungo. Seu micológico, sua cultura não identificou. Itraconazol. Se tem dermatófito, micológico identificou, terbinafina. Ricardo, eu não fiz micológico direto em cultura, onde eu trabalho não tem disponível, mas você disse que é o agente mais comum, 70%, 80% dos casos. O dermatófito é a causa daquela onicomicose. Posso dar terbinafina? Pode, é uma escolha que eu já fiz algumas vezes, pensando que a terbinafina é uma droga muito vantajosa, com poucas interações. Veja só. Ricardo, meu pai está tomando fluconazol e está melhorando. Posso deixar? Pode. O fluconazol, no longo prazo, 3, 4 anos, 4 anos e meio de avaliação, o fluconazol é aquele que tem a maior taxa de cura no longo prazo. Então você pega todos os pacientes que melhoraram, usando terbinafina, itraconazol, fluconazol. Todos eles melhoraram. Aí você os acompanha. Quem mantém maior taxa de cura no longo prazo? Quem melhorou com fluconazol. Então, fluconazol não é muito eficaz, mas para quem ele é eficaz, vai ser bastante eficaz no longo prazo. Seu pai está tomando fluconazol, está dando certo? Mantém. Muito bom. Tinea captis é um problema também para nós, né? Para o dermatologista. A gente acaba atendendo a criança que tem o Microsporum canis no couro cabeludo, geralmente placa única, né? Porque o fungo ele consegue se instalar aqui num pontinho e é ali que ele se desenvolve. O Microsporum canis, canis de cachorro, gato, né? Ele é bem adaptado aos animais. Ele não é tão bem adaptado ao corpo do ser humano. De tal forma que quando ele consegue se implantar num pontinho do couro cabeludo, é ali que ele vai se desenvolver. Então, placa única. Né? Muito bom. 15% de todos os casos de dermatofitose nos humanos são causados por Microsporum canis. 50% dos humanos expostos a gatos infectados vão ter alguma infecção. 30% a 70% de todas as criações com gatos infectados, no mínimo uma pessoa contactante se infecta. Então, na verdade, animal doente é um problema, tem que tratar o animal. Animal pode usar itraconazol? Pode. Para tratar, por exemplo, esporotricose, se usa iodeto de potássio, se usa itraconazol para tratar o gato. Às vezes até a associação das duas coisas. Já postei sobre isso no meu Instagram. Então, no caso da Tinea captis, na maior parte das vezes Microsporum canis, né, que vai ficar do lado de fora do pelo. Muito bom. Quando a gente prescreve terbinafina, a gente atua aqui, ó, esqualeno epoxidase. Essa daqui é a cadeia de formação do ergosterol, né? Cadeia de formação do ergosterol. Aqui a gente tem outros antifúngicos, o ponto de atuação de outros antifúngicos, como no caso dos azólicos, itraconazol e fluconazol, atuam na 14-alfa-demetilase. Tinea captis, a gente não trata com uma droga tão comum, a gente trata com a griseofulvina. 20 mg por quilo dia, tem que fazer o xarope para criança, porque a griseofulvina que você tem pronta, Fulsim, é de 500 mg, é comprimida, às vezes a criança não quer engolir, às vezes a dose é exagerada para o peso da criança, então 20 mg por quilo dia. Até crescer o cabelo, o que leva umas 8 semanas. Tinea corporis, né? Tinea corporis, então vamos lá, vamos falar dos tratamentos. Então, tratamento que você poderia usar para ptiríase versicolor, para Tinea corporis, para Tinea pedis, né? Os agentes tópicos. 2 vezes ao dia, aqueles todos que a gente viu na tabelinha, que depois ela aparece aqui de novo. Terbinafina, 250 mg, 1 vez ao dia por 4 semanas. Itraconazol, 2 comprimidos de 100 juntos, 1 vez ao dia por 4 semanas. Eventualmente, fluconazol. Griseofulvina para crianças. Tinea corporis, cruris e pedis, tratamento exclusivamente tópico. Então, esses antifúngicos tópicos, Tralem, Canesten, Tefin, 2 vezes ao dia, no mínimo por 3 semanas, e a gente já discutiu essa questão, né? De tratar as tíneas corporis, pedis, cruris com o tratamento tópico. Por que no mínimo 3 semanas? Porque é o tempo que dura uma IFA. Isto, vou lembrar para vocês, uma conversa assim de botequim entre mim e a Viviane. Você vai ter uma dificuldade de encontrar assim na literatura a IFA do Trichophyton rubrum vive 2 a 3 semanas. Isso não está com esta clareza em nenhum livro-texto, tá bom? Então é uma informação assim bem privilegiada que a gente tem a possibilidade de acessar pelos contatos aqui com os nossos professores. Então, tratamento tópico. Tratamento sistêmico, quadros disseminados, crônicos, recorrentes, não responsivos. Aí, quadro de Tinea corporis, cruris, pedis, que não responderam ao tratamento tópico, sistêmico. Quadro crônico, sistêmico.
Lesões muito disseminadas, tratamento sistêmico. Veja, quando a gente fala de tratamento tópico, é isso daqui, né? Vodol, que é miconazol. Isoconazol, que é Icadem. Gosto muito de Icadem. Icadem tem spray, inclusive. Ciclopiroxolamina, Loprox também tem spray. Gosto bastante de antifúngico na forma de spray. Nomes comerciais para as unhas. Então, Ricardo, você falou de tratar onicomicose, se o paciente tem até 3 unhas acometidas, 2/3 distais. Quais esmaltes eu posso usar? Pensando em maior eficácia, aqueles que têm amorofina 5%, Loceril, Onicoril e unha sana. Os preços variam, às vezes o Loceril está mais barato, às vezes são as outras opções. Ricardo, precisa usar uma coisa um pouco mais barata, mesmo que a taxa de cura não seja tão alta. Ciclopiroxolamina, Loprox, Fungirox, Micolamina. O Loprox, Fungirox, Micolamina tem um jeito muito ruim de se usar. Tem uma fina camada em dias alternados no primeiro mês, né? A aplicação deve ser reduzida não menos do que 2 vezes por semana no segundo mês e 1 vez por semana no terceiro mês. Então veja só, dias alternados, depois 2 vezes, depois só no terceiro mês é que é só 1 vez por semana. Dá trabalho, incomoda. Outra além que é a solução para as unhas que eu falei para você não usar, não usa gotinha, não usa creme, não vale a pena. Outra além, 2 vezes ao dia por 6 a 12 meses. Ninguém vai conseguir usar, vai irritar a pele ali ao redor da unha acometida. Não faça isso. Ricardo, você falou de tratamento tópico para onicomicose, falou de tratamento sistêmico, mas não falou da dose dos tratamentos sistêmicos para onicomicose. Então veja só, essas drogas sistêmicas elas já foram muito mais caras e já se procurou uma maneira de viabilizar o tratamento com as drogas sistêmicas para onicomicose, reduzindo o número de comprimidos que o paciente tomaria no mês. Eu gosto de prescrever, por exemplo, o itraconazol, 2 comprimidos de 100 mg ao dia, todos os dias. Unha da mão, 3 meses. Unha do pé, 6 meses. As estatísticas mostram que isso seria suficiente para curar. 90 dias unha da mão, né? 180 dias unha do pé. 2 comprimidos de itraconazol, os 2 juntos, 1 vez ao dia. Pode ser junto com o alimento não atrapalha a absorção. O que atrapalha é só mudar o pH gástrico. Muito bom. Como o itraconazol tem o seu custo, aí estudaram durante algum tempo uma outra maneira de prescrever. Veja só, se a gente pensar num mês de 28 dias, 2 comprimidos ao dia, todos os dias. 2 vezes 28, 56 comprimidos no mês. Pensaram numa outra forma, levando em conta a longa meia-vida do itraconazol, pensaram numa outra forma de prescrever. 2 comprimidos de manhã, 2 comprimidos à noite, portanto 4 por dia, durante 7 dias. Então, 1 semana do mês você toma 4 comprimidos e nas outras 3 semanas não. Veja só então, tomando todo dia, 56 comprimidos no mês. Tomando 4 comprimidos por dia, 2 de manhã, 2 à noite, por 7 dias, 4 vezes 7, 28. Você gastaria metade do dinheiro. Mas reduz a taxa de cura. Então não sugiro que você faça na forma de pulso, embora pareça assim algo prodigioso, elegante, diferente. Ah, então seu médico prescreve antifúngico todo dia para tratar fungo na unha? Não, meu prescreveu é só 1 semana do mês que eu tomo. Meu médico é mais moderno, né? Tem um outro nível de conhecimento. Não é um conhecimento recente e mais ainda você prejudica a taxa de cura ao tratar só 1 semana do mês. Terbinafina, a mesma coisa, dá para prescrever todo dia, aí é só 1 comprimido ao dia, ou na forma de pulso, 2 comprimidos ao dia durante 7 dias, só 1 semana do mês, outras 3 não toma. Não gosto de prescrever na forma de pulso, prefiro prescrever 1 comprimido ao dia. 90 dias para a unha da mão, 180 dias para a unha do pé. Fluconazol, baixa taxa de cura, então a gente vai deixar de lado a prescrição do fluconazol. Com isso a gente abarca uma grande quantidade aí de temas, um volume grande de informações das infecções fúngicas, né? A gente falou de Ptiris versicolor, falou de Tinea corporis, Pedis, Cruris e falou de onicomicose. A gente tem um bom conhecimento sumarizado nesses slides até aqui.